Olá, estamos iniciando mais um programa na TV Judaica, Raízes Judaicas do Brasil. E hoje temos aqui uma convidada maravilhosa que vai contar pra gente a trajetória dela profissional, das raízes judaicas, nossa querida Paulinha, bem-vinda, Paulinha Furfaro. Ela é cônsul das Ilhas Marshall e vai contar pra gente muita coisa interessante. Conta pra gente, Paulinha querida, que bom que você está aqui, obrigada. Muito obrigada por me receber, por me convidar, é uma grande honra, um grande prazer estar aqui contigo hoje. Puxa vida, eu estou muito emocionada de ter você comigo e eu queria que você contasse pra gente, Paulinha, quem é você sem o título da cônsul? Como que você se define como mulher, como esse ser humano maravilhoso que você é? Ai, fico até com vergonha. Olha, perguntar quem eu sou é tão difícil, né? Responder quem eu sou. É tão mais fácil responder quem eu estou. Eu estou cônsul, eu estou presidente, eu estou política, mas que eu seja mesmo, que eu sou mãe de 2 filhos, eu sou mulher, eu sou asiática, mas eu sou uma constante construção. Que maravilhosa. Estou sempre construindo, ainda estou sendo. Exatamente. Nossa, que linda, linda mesmo o ser, né? O ser Paula. Né? E isso, como que você se entende hoje mulher dentro desse contexto que você, desse seu mundo mais masculino? Sim. Né? Como é que é isso? É um mundo bastante masculino, com a presença masculina bastante grande, e aos poucos as mulheres estão ganhando, nós mulheres estamos ganhando espaço, mas eu acredito que não seja forçando, nem exigindo, nem brigando, né, através de muita competência, de estudo e humildade também, nós estamos conquistando nossos espaços. E hoje muitos países têm, o meu país tem a presidente mulher, ministras mulheres, e assim aos poucos estamos ganhando nossos espaços. Me conta um pouco do seu país, que é as Ilhas Marshall? Ilhas Marshall, as Ilhas Marshall. Ilhas Marshall. Não, Marshall, então tá bom. É um protetorado americano, é um país associado americano que fica lá na Oceania, ali perto da Austrália, Nova Zelândia, naquele pedaço. É bem pequeno, é um arquipélago de ilhas, e lá nós temos uma grande base militar americana, além de dominarmos grande parte do comércio naval, não só da região, como do país, do mundo inteiro. Uau, que experiência incrível! E você está aqui no Brasil representando esse país, e em todos os momentos de parte diplomática você está presente? Como é que funciona isso? Sim, como cônsul, né, a gente que é cônsul, nós temos uma jurisdição. A minha jurisdição é São Paulo. Porém, eu também represento, que a gente chama de liaison, eu também represento o país, sou funcionária do país e represento em toda a América do Sul. Que bacana, então você está a trabalho. Eu estou a trabalho. Está trabalhando, mas hoje ela está aqui comigo. Não, eu estou aqui com a minha amiga Jaque. Mas as pessoas devem estar se perguntando, mas o que tem a ver a Paula cônsul com raízes judaicas? Ah, tem bastante história, né, Jaque? Muita história, e é isso que a gente vai contar aqui, Paula. Qual a experiência, assim, espiritual que foi marcado para você na sua formação pessoal e judaica? Olha, eu comecei a me interessar pelo judaísmo há exatos 20 anos atrás. Em janeiro de 2006, eu comecei a me interessar, eu comprei minha primeira Torá. Uau! E essa Torá, eu morei nos Emirados Árabes, naquela época não tinha, né, os Tratados de Abrão, e ela foi confiscada. É mesmo? Não, a gente trabalhava para o governo, nós não fomos punidos nem nada, mas confiscaram a minha Torá. E esse foi meu primeiro contato com o judaísmo. E aí eu fui estudando, para chegar neste momento que eu estou hoje, que é uma decisão de me converter ao judaísmo, demorou bastante tempo, foi com muito estudo, muitas dúvidas, até um pouco de sofrimento, para eu chegar e falar, não, hoje é isso que eu quero e chegar até essa decisão. Uau, uau, mas o fato de você estar carregando uma Torá, isso te trouxe um desafio muito grande. Primeiro porque você está mulher num país árabe, né? Sim. E com uma Torá de outra religião. Como é que foi isso para você? Como é que susto, né? Você falando, eu tomei um susto, né? É que eu acho que eu era muito jovem, muito inocente, né? Então eu passei pelos Estados Unidos, eu comprei, fui numa loja, comprei, falei, vou ler quando eu chegar lá, porque eu vou ter mais tempo, vou ficar cuidando dos filhos. E aí confiscaram na bagagem. Eles falaram, não, apenas se tiraram da minha bagagem, eu nunca mais vi. E isso ficou no meu coração por muito tempo.
Que experiência. Puxa, eu falei Sim. que ia ter muitas experiências aqui, você passando por uma experiência dessa, já com preconceito religioso, né? Eu acredito que se fosse hoje, né? Por isso que a gente fala, é bom ver essa evolução, né? Se fosse hoje, eu acredito que eles não confiscariam, Certo. mas na época era tudo muito novo, né? Não se falava de... Quando que a gente ia esperar que ia ter uma sinagoga nos Emirados? Hoje já tem. É verdade, muita coisa mudou. Muita coisa mudou, é sim. verdade. E aí, Paulinha, em que momento o judaísmo ele entrou na sua história como forma consciente? Tipo, uau, isso daqui É para mim. é para mim. Olha, nesses 20 anos que eu fiquei, quando eu notei que a religião que eu era antes não me servia mais, nem eu conseguiria servir a religião de maneira certa, eu tentei de tudo. Eu fiz um curso, uma universidade, uma faculdade de teologia, para buscar respostas, para ver onde eu estava errando, e quanto mais eu estudava, mais eu via que não era para mim, que eu não acreditava como eu deveria acreditar. E aí, eu fiz um curso de capelania. E neste curso de capelania tinha uma matéria, que, principalmente para lidar com luto, né? Que se chamava capelania judaica. Uau! E aí que eu aprendi sobre o luto, eu aprendi sobre Tikkun Olam e todas as outras coisas. Eu falei, não é isso é para mim. Aí assim foi a minha decisão. Você se conectou com essas foi aí que eu encontrei Deus. Né? Uau, que incrível, que incrível. E essa sua escolha pelo judaísmo, ele vem desde quando? Que eu decidi mesmo foi há uns 8 anos. 8 anos. 8 anos e que te trouxe que abriu essa conexão para suas raízes judaicas. Sim, exatamente. Uau, que impressionante isso. E como é que é para você hoje, Paulinha, viver esse judaísmo no seu dia a dia, como cônsul, como representante de um país? Como é que é isso? Olha, eu procuro usar o que eu aprendo no judaísmo, o pouco que eu aprendo, porque eu ainda sou bebê no judaísmo. Mas todos nós estamos sempre com responsabilidade, com a ética que a gente aprende, né, através do judaísmo, com a responsabilidade social de melhorar, né, a sociedade que a gente vive e a sociedade que a gente vai deixar para os nossos filhos também, dessa maneira, né? E ao mesmo tempo eu tenho, gente, essa cara asiática, né? E eu sei que quando eu frequento, quando eu vou para lugares judaicos, espaços judaicos, eu causo estranheza. E tá tudo bem, eu sou muito, muito tranquila com isso. E muito interessante, porque você vive o seu judaísmo no seu dia a dia, você traz isso no seu trabalho, você se coloca sempre como judia, né? Eu já fui várias vezes em encontros com você, e você não tem essa questão de me olhar asiático. Não, eu sou judia, asiática, brasileira. Várias coisas. Várias coisas, né? E como é isso no seu dia a dia? Como é que é isso? Eu acho que é interessante. É tão integrado no que eu sou, que eu já não sinto essa diferença. Eu sou conhecida, inclusive, como ativista contra o antissemitismo, ativista social no geral, contra preconceitos no geral, mas eu sou conhecida como ativista contra o antissemitismo. E a gente vai falar disso já já. Guarda isso, que isso é importantíssimo, que é maravilhoso. Nossa, sua atitude, assim, impressionante. Eu quero falar mais um pouquinho de identidade, de fé, de pertencimento. Como é que se expressa na sua vida essas 3 palavras? Olha, eu já morei em muitos países, e países com com a cultura muito diferente uma da outra. Eu acho que Deus me fez assim por um bom motivo, nunca tive problema de me adaptar. Se eu mudasse de escola, me adaptava na outra escola, e sempre foi uma coisa bem tranquila para mim. E o fato de ter mudado com outras culturas, com outros países, me fez essa pessoa flexível. Então, eu não sinto tanta necessidade. Eu não sei, eu nunca vivi no corpo de outra pessoa, mas eu não... Ainda bem. Eu não sei, eu não sinto essa necessidade tão grande das pessoas de, eu vou me converter e todo mundo tem que me aceitar. Importantíssimo. Eu não me sinto tanto essa necessidade. Eu acho assim, né? Quando eu vou para esses espaços judaicos, ao invés de ir lá, tá escrito aqui, você tem que me amar, hein? Tem que me amar. Eu já entro assim, olha, eis-me aqui. Eu tô aqui para aprender e tô aqui para servir, né? Não forçando um pertencimento que ele vem aos poucos, né? Nossa, maravilhoso isso. Porque a sua expressão de não necessitar, né? De não ter a necessidade da aceitação
né? Vem antes disso tudo de você se colocar, né? Eu tô aqui, eu sou isso, e ok, né? A gente vai se adaptando conforme o lugar que você tá, o espaço, as pessoas que estão em volta. Eu acho que o que me ajudou nessa decisão, nessa postura, é que a gente sempre vê, a gente não, as pessoas veem muito o judaísmo como religião. E quem veio do cristianismo, que é uma religião proselitista, todo mundo você se batiza, fala que aceitou, todo mundo se abraça e tá tudo bem. O judaísmo não é só uma religião, é um povo, é uma cultura, né? Então tem todo uma história por trás. Se você morar lá no bairro da Liberdade, você comer comida japonesa, você falar japonês fluente, não vai fazer de você japonesa. Por mais que você seja aceita e bem recebida na colônia japonesa, não vai virar japonesa. Da mesma forma, eu sou convertida ao judaísmo, mas eu sei que aqui eu não tenho a história, eu não tenho bem a raiz judaica para falar que eu sou parte do povo e tá tudo bem. É uma raiz espiritual. É uma raiz espiritual. Carrega isso há muito tempo. Mas eu acho que é totalmente natural essa estranheza e tá tudo bem. Não, é importantíssimo isso que você colocou, porque as pessoas sempre procuram a afirmação da religião, né? Você tem que me aceitar, e toda hora esse confronto sem necessidade, porque é uma coisa sua, individual, pessoal, né? E a forma de se apresentar, né, como você se apresenta em todos os lugares desde que eu te conheço, assim, muito, muito, muito profundo, sempre foi muita humildade, né? E como que é isso? Como que você pode passar essa ideia importante da pessoa que se converteu com a humildade? Como que você pode... Eu acredito, eu não digo nem que é humildade, é você saber se colocar no seu lugar, né? Quando você fala de religião, talvez de cultura também, né? Que eles são ligados. Exato. É um lugar que a gente entra descalço, a gente não entra chutando a porta, né? Então, da mesma forma. Eu acredito que tem muito a ver com a diplomacia também. Você está trazendo a sua cultura, o seu passado, a sua história dentro de uma outra cultura que já tem o seu passado, que já tem a sua história. Então a gente entra com o coração aberto, mas com a cabeça baixa para poder aprender. Entendi, essa influência já da parte, vamos dizer, profissional, como cônsul, de se portar, de trazer a parte formal, né, dessa profissão, né, já te traz também talvez uma tranquilidade ao ser recebida nos lugares judaicos e entrar com a cabeça erguida e tranquila. Isso é uma forma de... Eu não sinto, olha, como eu já disse, desde criança, ou eu sou muito sem noção e eu não sinto que as pessoas estão me olhando torto, mas eu nunca fui a um lugar que falei, ai, não fui bem recebida neste lugar. Eu já notei estranheza, o que é normal. Mas assim, ai, não fui recebida, ai, nunca mais quero pisar naquele lugar. Eu nunca tive esse sentimento. E nos espaços judaicos também. As pessoas vêm, conversam, perguntam. Isso é bem interessante. Você se apresentando como judia, dentro do espaço de pessoas não judias, né? E da diplomacia. Como é que é isso diante do tempo que nós estamos hoje vivendo? Com esse antissemitismo, com essa postura mais arrogante? Olha, a diferença entre você dizer que é judia num lugar tão hostil que está agora, a sociedade está hostil, tá bem hostil. E eu falar é que com você é racismo e comigo é intolerância religiosa. Então as pessoas têm mais medo de me enfrentar do que teria com você. Entendi. Essa colocação bem importante isso, né? De você trazer essa responsabilidade, né? Da sua postura e da sua identidade. Sim. Né? Isso é importante. Você ocupa um cargo de cônsul das Ilhas Marshall. Nada faz. Esse papel, como representa isso para você? Olha, eu sempre fui a ovelha negra de fazer só as coisas que eu realmente, não que as coisas que eu quero, mas as coisas que eu realmente acredito. Eu só represento este país porque eu já morei nas Ilhas Marshall e eu realmente
amo esse país. Então, quando eu falo do meu país, quando eu falo da minha cultura, eu falo de boca cheia, porque eu sei, com amor, porque eu sei do que eu estou falando. Agora, talvez se eu fosse representar um outro país, ou um outro lugar, ou uma outra empresa, que eu não sentisse tão engajada desse jeito, eu acredito que eu não conseguiria fazer. Uau! E como é que foi buscar ser cônsul? De onde que vem essa vontade, essa... Nossa, eu com meu ex-marido, nós nos mudamos para as Ilhas Marshall porque ele era diretor, ele era o chairman da universidade de lá, que é uma universidade americana. E aí, quando eu cheguei lá, nós morávamos em frente à embaixada do Japão, era em frente mesmo. E o embaixador, ele morou muitos anos no Brasil, então ele falava português, ele queria falar português comigo para não esquecer. E eu comecei a trabalhar com a embaixada japonesa e receber os japoneses, os voluntários e trabalhadores japoneses que iam para as Ilhas Marshall, recebia, ensinava algumas coisas em inglês e ensinava também a cultura do país para eles. E isso ficou marcado lá para o governo das Ilhas Marshall. Muitos anos depois, já foi embora, foi para outros países. Muitos anos depois, esse mesmo presidente da época voltou à presidência e ele deve ter encontrado meu nome na gaveta, em algum lugar. Ele se lembrou de mim, a gente começou a conversar e hoje eu estou aqui. Que bacana, que bacana. Então marcou mesmo, né, essa postura de representar, inconscientemente, né, o Brasil, Sim. De ser a cultura, né, e ele te traz de volta agora nesse lugar de cônsul. Né, que bacana, que bacana. Quais são os principais desafios, Paulinha, e responsabilidades, né, da sua atuação diplomática? Olha, manter a neutralidade. Eu posso não concordar com você, mas você é uma autoridade. Eu posso não concordar, de repente, olha, nós estamos no Brasil, este ano vai ter eleição. Hoje é um presidente, amanhã vai ter um outro presidente. Os dois são os presidentes e eu vou ter que tratar com autoridade, com respeito, os dois. Não sei quem vai entrar, né? E da mesma forma. Então, quando a gente está no cargo diplomático, o meu governo muda com o tempo e o governo do país que eu estou também muda. E como eu vou manter fiel ao meu país e manter a neutralidade com essas mudanças políticas que existem? Eu acho que isso é o mais difícil, de tentar ser o mais neutra possível e pensar assim, é do povo para o povo, é do povo das Ilhas Marshall com o povo do Brasil. Não tem nada a ver com... Claro que tem a ver, porque é um cargo político, mas que é acima do fluir político. Impressionante, porque você coloca essa profissão, né, também humaniza ela. Isso é sensacional. E a gente já volta com mais entrevista maravilhosa com a minha Paulinha, querida, que está aqui. Já já a gente está de volta. Estamos apresentando... Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Voltamos a apresentar. Estamos de volta com a nossa querida Paulinha aqui no Raízes Judaica, contando dessa experiência incrível de ser cônsul judia, trazendo pra gente histórias incríveis, puxa vida, de pessoais, né, que a gente nem imagina essa passagem sua nos lugares, do comportamento, né, da polidez, da diplomacia, né, que é tão importante para poder dar continuidade nessa postura diplomática de cônsul, né, dentro dos espaços, né, é muito forte isso. Eu queria te perguntar, Paulinha, de que forma o judaísmo oferece ferramentas para você, éticas para enfrentar às vezes, desigualdades que a gente encontra no meio do caminho? Olha, eu não posso mudar as pessoas, embora eu queira, às vezes, dá vontade de chacoalhar, né? Ah, muda. Tapinhas básicas. Mas, infelizmente, eu não posso mudar as pessoas, nem deveria, né? Não tenho nem sabedoria suficiente para isso. Mas eu posso mudar a mim, eu posso mudar ao meu mundinho aqui, né? Então, é isso que o judaísmo tem me ensinado. Eu posso melhorar o mundo um pouquinho aqui, eu posso melhorar o mundo aqui agora, eu posso ir melhorando. E é isso que eu
procuro Uhum. fazer. Isso, Você- o judaísmo me deu forças e me deu base para eu falar, não, é isso mesmo que eu acredito, e aí eu consigo crescer, né, Sim. espiritualmente e como pessoa Uhum. dessa maneira. E essas experiências que você tem na sua parte de ativismo social, como é que você se traz isso para o seu dia a dia, do seu ativismo? Em que parte? Aonde que ele aparece? Eu acredito que seja todos os momentos da minha vida, de alguma forma, eu estou e sou, não sou, Uhum. eu sou uma ativista social, eu acredito que as pessoas têm que ter o direito de viver felizes do jeito que elas são, né, não interessa como, não interessa as escolhas, né, desde que você não atrapalhe ali a liberdade do outro, as pessoas precisam ter esse direito, e é isso que eu luto, e luto assim, claramente, abertamente, né, e olha que engraçado, lutando, sendo ativista que eu recebi, eu fui assim, muito honrada de receber um título de embaixadora da paz pela Universal Peace Federation, que ela é conectada com a ONU, né, é uma ONG, Uhum. interreligiosa, que é justamente por eu lutar pela interreligiosidade. Combate esse sistema do preconceito, O preconceito. né? Porque ele só traz tristeza, né? Só traz um afastamento, uma baixa autoestima, um olhar desumano, né? E você É, combate isso. Eu normal vejo a gente isso no seu... estranhar as pessoas e as crenças e as ideias são diferentes das nossas. Uhum. Como ser humano, é normal a gente estranhar e não gostei. Mas não quer dizer que ela precisa ser igual a minha pessoa, né? Então a gente tem que aprender a achar aí as semelhanças ou achar aonde é que a gente se dá bem para poder conviver. Não é tolerar, é Sim. conviver, respeito. é respeito. Respeito é diferente. É diferente. São duas palavrinhas que têm uma força muito grande. Tolerar, eu tô ali, tá bom, você já tá aqui mesmo. Agora, respeitar é se colocar no seu lugar, deixar o outro no lugar dele, ter Exatamente. respeito por aquilo, pelaquela posição de que cada um tem o seu lugar no mundo, todo espaço, né? Eu acredito muito nesse andar, né, da conexão humana, né, da ligação humana, trazendo isso para nesses aprendizados diplomáticos seus. Como que isso, dentro do judaísmo, você encontra num espaço essas duas conexões? O respeito judaico, o respeito diplomático, como que na sua atividade social, vamos dizer, né? Uhum. Como é que você concilia esses três? Eu acredito que eu não é nem conciliar, tá tão integrado no que eu sou, quando eu acordo de manhã eu já sou essas três coisas integradas, que eu nem sinto a ponte, a diferença, a união, de que forma se integrou, acho que eu nem já misturou tudo junto na mesma panela e ficou desse jeito. Mas eu acredito que uma coisa que eu admiro no judaísmo e foi o que realmente me ajudou a convencer, falar, não, é isso mesmo, é isso, eu tô no caminho certo, foi Tikkun Olam, o conceito de Tikkun Olam, que eu uso para todas as partes da minha vida. A gente já sabe, em vez de eu ficar chorando porque o mundo não está do jeito que eu gostaria que fosse, eu vou tentar fazer alguma coisa para melhorar, e é assim que eu vou vivendo a minha vida pessoal, profissional, religiosa, e no geral. E você pode contar pra gente alguma passagem que te marcou no seu ativismo social em algum momento, em algum país? Nossa, são tantas coisas. Conta pra gente, conta. Eu acho que eu tenho uma parte que eu falo a Paula antes e a Paula depois. Uau. Eu era muito jovem, eu era recém-casada, né? E nós fomos voluntariar no orfanato da Madre Teresa de Calcutá, na Índia. Uau. Então, e aí eu estava morando no Japão na época, o meu ex-marido é americano, nós estávamos indo para lá. E a gente falava assim, não, eu tô acostumada com o Brasil também tem pobreza, não vou estranhar. E quando eu cheguei, a primeira pergunta que eu fiz foi assim, que regime é esse? Que regime de governo é esse? Uau. Porque era muito além do que eu esperava, do que eu estava acostumada a ver. E aí eu acho que a minha vida mudou naquele dia, porque nós fomos visitar um asilo, entre aspas, que era só um prédio sem janelas, em que os idosos eram amontoados lá esperando a morte. Que coisa. E a gente foi lá visitá-los e a Isso senhora... foi em que ano? Isso foi 2004.
Não é? Não foi ontem. Não. Agora. Se for agora, vai ter a mesma coisa ainda, Que né? coisa. E a única coisa que aquela senhora queria de mim era um abraço. Ela não queria o dinheiro, ela não queria comida, ela não queria mais nada. Era um abraço. E eu fiz, de alguma forma, eu vejo hoje, a vida, o restinho de vida que ela ainda tinha, melhor por causa daquele abraço. Eu notei como a gente pode ser importante na vida das pessoas, mesmo sem dinheiro, às vezes mesmo sem conhecimento, às vezes falando errado, às vezes feio, né? Tanta coisa, a gente pode melhorar a vida das pessoas um pouquinho todos os dias. Isso é sensacional, porque é a conexão humana, antes de mais nada, né? Às vezes a gente coloca na frente a profissão e esquece da humanidade, né? E essa postura de abraçar o outro, né? Que é se doar, é se conectar com o outro, é humanidade, né? Naquele estado que deveria estar, né? Naquele lugar. E isso te modificou no sentido humano, ou de trazer mais humanidade, ou nas suas ações diplomáticas? Como é que você... Naquela época eu ainda era muito jovem, ainda estava estudando, então para mim mudou a minha vida, meu jeito de ver o mundo e de ver as pessoas. E aí, com o passar dos anos, a gente vai, né, quebrando a cara, vai aprendendo, vai estudando também. E aí, quando eu cheguei aqui, todos os dias eu me lembro daquele abraço. E eu tento basear a minha vida naquele abraço. Um abraço naquele dia mudou a vida de uma pessoa. O que eu posso fazer hoje, né? Por alguém, pelo mundo, pelo Brasil, pelas Ilhas Marshall, pelos meus filhos. Sem dúvida. E hoje o mundo está tão ríspido, né? Para entrar num elevador, as pessoas entram com você, nem um bom dia, nem um sorriso, todo mundo apressado, ninguém tem tempo para nada. E um abraço pode modificar uma vida inteira. Um abraço, um sorriso. Porque eu sou meio tímida às vezes para falar as coisas. Assim, eu entro no elevador, aí eu sorrio. Meu sorriso já diz bom dia. Nem sempre eu falo bom dia, mas eu sorrio para todo mundo. E a sua experiência hoje, vendo essa onda de antissemitismo que está aqui no Brasil? As pessoas precisam entender que eu às vezes não, muito assim, entre parênteses, não concordo até com o nome antissemitismo. Por quê? Porque as pessoas que não conhecem o judeu, o povo judeu, não vê que antissemitismo é racismo. Eles acham que é apenas nem intolerância religiosa, eu não acredito, eles não entendem a gravidade do antissemitismo. Porque você hostilizar uma pessoa de kippá na rua é tão grave quanto você hostilizar uma pessoa porque está usando um afro. Então, as pessoas não veem que é a mesma coisa, que é o mesmo racismo. Não equilibra, né? Não, o judeu, por algum motivo, todo mundo pode ir lá e falar as coisas e hostilizar. Por quê? Porque é uma minoria, e é uma minoria pacífica. Porque se não fosse uma minoria pacífica, ninguém ia tirar sarro. Ninguém ia falar nada, ninguém ia hostilizar, porque ia lá brigava em cima, batia, né? É verdade. Sei lá, né, atirava, alguma coisa assim. E por ser pacífica, essa minoria está sendo pisada em cima. Né? Eu acredito que o povo judeu precisa, sim, né, erguer a voz e até enfrentar. É muito fácil para eu estar falando isso, porque mesmo se eu tiver com uma estrela de Davi desse tamanho e sair na rua, ninguém vai me hostilizar, porque vão achar só que é uma asiática meio doida com um negócio grandão. Mas as pessoas têm que não ter medo de falar, eu sou judeu, eu vou usar sim a minha estrela, eu vou usar sim o meu kippá. Vai ter problema? Vai ter gente hostilizando? Vai, mas uma hora para. E eu acredito que precisa enfrentar. Eu sei que você teve, últimos dias, teve um evento, né, algo assim que te marcou muito, né, da questão do antissemitismo, né? Como foi lidar com isso tão perto? Olha, eu tenho lidado com várias coisas. Qual foi o evento? Qual deles foi que você... Não sei se pode falar, foi no seu prédio. Tá. Eu desci do elevador e estava vendo um evento lá dentro, porque meu prédio é um flat, a gente tem um salão de festas que é alugado. E eu dei de cara com a bandeira do Hezbollah. Eu vim de um país, eu represento um país que é associado americano, e nos Estados Unidos Hezbollah é um grupo terrorista. Sem dúvida. Então, eu fiquei assim, muito assustada.
cheguei... No seu prédio, na sua frente, Não, na minha casa, na minha casa, né? E aí eu aproveitei com essa cara de asiático, fui lá olhar para ver se, às vezes era uma bandeira, estavam falando de outra coisa, e não era realmente pró-Hezbollah. Bom. E aí, primeiro meu chão caiu, porque eu não sabia o que fazer. E chegando do lado de fora, tinha um hóspede daquele prédio iraniano aos gritos. Ele falava assim, vocês estão recebendo um grupo terrorista, meu povo está morrendo no meu país, vocês estão aqui. E ele chamou a polícia, daí eu não vi mais porque eu já estava de saída, né? E aí, eu fiquei pensando assim, eu me salvei, eu não fui hostilizada por causa da minha cara de asiática. Ninguém vai desconfiar. Mas e se fosse meu filho? O meu filho, ele anda de kippah. Aí eu fiquei pensando, e se fosse ele descendo o elevador, saindo da minha casa e dando de cara? Com certeza iriam xingar, com certeza iriam falar. Com certeza. Existem... a gente não pode abrir as portas para quem é racista, para quem é seu inimigo, porque não tem outra palavra para ser usada neste caso. Quem quer sua morte é o seu inimigo. Sem dúvida. Né? Então, isso eu senti muito, de falar, nossa, eu me salvei. Mas e se fosse o meu filho? E se fosse o meu amigo? E se fosse a minha amiga que estivesse descendo aqui de repente com uma camiseta, com um brochinho, com sababa, que escrito sababa. Então, né, com uma bandeirinha, Exato, coisa. E se fosse ela? Né? Isso não pode acontecer, como não pode acontecer com nenhuma outra religião, como não pode acontecer com nenhuma outra raça. Sem dúvida, que situação, por isso eu falei, foi recente, porque foi recente mesmo. Foi bem recente, me assustou, fiquei bem assustada. Sim, fiquei bem e a gente que estava do outro lado, querendo te dar um abraço, te acolher, né? Sim. Então eu falei, puxa vida, que situação realmente passar recente agora, um antissemitismo. Sim. Né? Muito eu acho forte. Que a dor que eu senti na hora não foi nem por mim, porque eu não fui hostilizada, ninguém sabia que eu era judia, mas foi por todos os outros judeus que têm que se esconder para que não sejam hostilizados na rua. Nós estamos no Brasil, um país multirracial, interreligioso, isso não pode acontecer, é inadmissível. Sensacional sua postura, eu achei, assim, forte, corajosa, né? E esse aprendizado todo que você traz da diplomacia, né, do judaísmo, que você segue estudando, né, não tem fim o estudo, né, você é muito dedicada a isso, eu fico muito honrada de ter conhecido, Deus ter colocado você na minha vida. Foi um presentão, sempre falo isso para você, foi um presente muito grande. E a gente se conheceu justamente numa câmara política, um ato contra o antissemitismo no início, né? E aquilo mexeu muito comigo, aquele nosso encontro, muito mesmo, desde hoje. E você, para mim, representa, Paulinha, uma mulher muito, a sua postura muito corajosa, né? Tanto na aceitação do seu judaísmo, como mulher, e também no seu dia a dia como diplomata, né? Eu já fui em vários eventos que você me chamou, e eu lembro que você fez um evento com naquele restaurante armênio. Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente dessa experiência, porque daqui a pouco, no próximo bloco, que a gente já volta, porque é uma experiência incrível, esse contato com a diversidade de verdade. A gente já volta no próximo bloco. Estamos apresentando TV Judaica em Foco é um programa que traz informações de qualidade, reflexões atuais e uma visão ampla sobre os temas que impactam o nosso dia a dia. A cada edição exibe entrevistas com personalidades do Brasil, de Israel e de diversas partes do mundo. O programa também conta com reportagens exclusivas produzidas pela equipe de jornalismo da TV Judaica. Programas inéditos vão ao ar às terças e quintas-feiras às 22 horas, com reprises aos sábados às 23 horas e domingos às 21 horas. Baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. Moço, por que o senhor tá correndo feito louco? Não posso perder o programa em Foco, vai começar às 21 horas.
Voltamos a apresentar. Estamos de volta aqui com a nossa querida Paulinha e a gente encerrou aquele bloco falando sobre a diversidade. E eu trouxe aqui um encontro que a gente teve com um armênio, né? Sakis, o nome dele. Sakis. Maravilhoso. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, porque você trabalha muito essa parte da diversidade, do encontro, do reencontro. Conta pra gente um pouquinho. Eu gosto, talvez porque eu represento uma ilha que é tão pequena que ninguém ouviu falar, eu gosto de dar a voz para culturas e povos que as pessoas talvez ouviram falar, mas não têm certeza. E a cultura armênia, que é tão forte aqui em São Paulo, é tão presente em São Paulo, mas pouquíssimas pessoas sabem a respeito, me interessa bastante. E outros povos, essas culturas de minoria também. E ele, o Sarkis, ele é o estudioso, a pessoa mais famosa, mais comentada dos estudos armênios. E nós trouxemos para um almoço num restaurante armênio, para ele falar um pouquinho da cultura. Se a gente ficasse, ele fica horas falando, porque tem muito o que falar. E a cultura armênia, ela foi exterminada, né? O povo foi exterminado, é por isso que houve essa diáspora, e é por isso que tem muita gente aqui. Da mesma forma que o povo judeu, da mesma forma que o povo marchalês lá do meu país, né, que foram testes de bombas nucleares durante 12 anos. Uau. Então, uma geração inteira deixou de nascer por causa disso. Então, nós também sofremos uma diáspora, né? E do Japão também, que é minha outra cultura, também houve agora já parou, mas já houve uma diáspora também, porque também teve uma guerra muito terrível, né? Que foram muitas pessoas mortas. Então, eu gosto de dar a voz para essas pessoas, para as minorias, né? Que mesmo se tu juntar todo mundo do meu país, não dá um bairro de São Paulo. Então eu aproveito que eu estou numa posição de autoridade e que, graças a Deus, né, eu sou ouvida de alguma forma para dar voz para outras pessoas também que não são tão ouvidas geralmente. Sem dúvida, e isso eu já linko com o Tikkun Olam, né, da parte das raízes judaicas e da parte de outras minorias de poder dar voz, né, a esse encontro, que foi muito bonito, foi muito bacana. E é uma responsabilidade muito grande de líderes como você, cidadãos, né, de também ter essa construção na sociedade. Você acha que isso pode trazer mais justiça? Eu acredito que sim. Eu gosto de acreditar que sim. É um caminho. É um caminho. É um caminho, né? A gente usa bastante essa questão da postura dos princípios judaicos, da ética judaica, né? A gente tem a ética dos pais, né, que fala muito dessas condutas de ouvir e dar voz ao outro, quando também ele passa pelos mesmos desafios que nós passamos como povo judeu, né? Então isso foi muito bacana, esse encontro, e esse legado que você traz da sua história como cônsul, como premiadíssima mulher em favor da paz, que isso é importantíssimo da gente falar, e através dessa sua atuação pessoal e pública, que mensagem você deixa para o nosso público? Nossa, que difícil, né? Quando você for sair de um ambiente, ou quando você entrar e você for sair do ambiente, ou você for aceito num ambiente, pergunta a você mesmo, como é que eu posso melhorar isso daqui? Não é aquela chata que sai arrumando a casa dos outros, não é nesse sentido. Mas será que eu posso fazer alguma coisa por essa pessoa que está aqui comigo? Pela Jaque? Será que eu posso fazer alguma coisa pelo esse lugar que eu estou comigo? Uma doação? Será que eu posso varrer a calçada ali da frente? Alguma coisa. E você vai encontrar dentro das suas possibilidades, mesmo que você não seja cônsul, que você não seja o chefe, não interessa, um pouquinho você consegue melhorar o seu mundo e o mundo da sociedade, e a sociedade no geral, o mundo dos seus filhos, né? Todos os dias, todos os minutos, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. É o dia a dia, né, Paulinha? É o dia a dia. É muito, 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 muito lindo isso. Eu acho que essa sua presença aqui dentro do nosso diálogo, né, ele traz essa questão tanto política quanto social e espiritual na sua posição de cônsul, de mulher, né, e de judia. Eu acho que isso é essencial, que representa muito o nosso programa aqui,
Raízes Judaica, e esse programa que traz para a gente essa pessoa que vem mostrar que, mesmo sendo cônsul, convertida, mantém-se a sua postura, a sua dignidade, o respeito às outras culturas, e isso traz para a gente, nesse mundo judaico, né, uma contemporaneidade, juntando todos os valores que a gente vem construindo aqui como povo judeu, né? Então, com a sua presença aqui, mesmo que você deixou a sua mensagem, o seu legado, o que mais que você acha que poderíamos praticar para alcançar, chegar nas pessoas que não vale a pena viver agredindo o outro? É aquela coisa, né, de a gente tratar o nosso vizinho como a gente gostaria de ser tratado, não entrar. Eu gosto de falar muito essa parte, né, que é entrar no coração do outro com seus pés descalços. Aquela pessoa já teve um passado, aquela pessoa tem seus traumas. Às vezes, nem sempre a gente tem paciente, gente, eu não sou santa, também dá, né, vontade de escanar. Mas lembra, né, ela teve um passado, teve um trauma, às vezes ela não teve as mesmas chances que você teve, ou os pais tiveram uma outra, né, deram uma outra criação diferente. Então, lembra que cada pessoa que a gente está vendo, ela vem com uma bagagem, às vezes essa bagagem está muito pesada, né? Então, olha para a pessoa que você convive com um pouquinho de carinho, não é ser bonzinho, não é passar a mão na cabeça de todo mundo, não é distribuir dinheiro, não é isso, mas com um pouquinho de respeito, né? Igual a gente, eu já ouço muito de convertidos no mundo todo, mas eu fui num lugar e não fui bem aceito. Não é que você foi bem aceito, você ainda não é parte daquilo, encara com respeito também. É o que eu falei para você, não é porque eu convivo na liberdade como comida japonesa e falo japonês que a pessoa vai virar japonês. E é da mesma forma. Entra com amor, entra com carinho, não é entrar chutando a porta, né, com o pé na porta, entra com o coração, olha, esse-me aqui, o que eu posso, como é que eu posso te servir, o que eu posso fazer por você, o que você pode me ensinar. E é assim, é viver com o coração tranquilo, né, ouvir, sem ficar pensando no que eu vou responder depois, né? Que a gente fala, ouve, mas tá pensando que vai falar depois. Exato. Não, ouve, processa um pouquinho o que a pessoa falou, depois responde. Aqueles 2 segundinhos, 10 segundinhos fazem tanta diferença, né, no convívio das pessoas. Sem dúvida, uma transformação, É. né? É uma palavra, é um gesto que pode modificar toda a conexão. Paulinha, aproveitando, como é que é a sensação que você se encontra em relação aos convertidos dentro de um espaço de não convertidos? Olha, a minha experiência, como eu falei, ou eu sou sem noção, ou eu sou muito bem recebida nos lugares, ou eu não noto, mas eu sempre fui muito recebida e muito acolhida em todos os lugares que eu fui. Mas eu sei, né, que nós conversamos com outros convertidos, que nem todos têm a mesma experiência. Eu não sei se eles não têm a mesma experiência porque o coração e a mente deles não estão abertos o suficiente para ver, né, para ver como ele está sendo sim recebido de alguma forma, ou se realmente não é assim, né? Comigo, eu posso falar da minha experiência, quando as pessoas sabem que eu sou convertida, judeus, né, sabem que eu sou convertida, a primeira reação de admiração e perguntar como é que isso aconteceu, meu Deus do céu, né, e alguns... E que maravilhoso que aconteceu. As pessoas recebem bem. Sim. E eu tenho alguns amigos que são judeus não praticantes, totalmente não praticantes, que eles, quando eu estou perto, eles tentam me ensinar as coisas e eles tentam não comer as coisas que não são permitidas na minha frente para não dar mau exemplo. Então, eu acho que isso acaba ajudando no crescimento deles também, né? De falar, olha, deixa eu dar exemplo aqui, eu não vou comer isso aqui não na sua frente, olha, eu estou fazendo isso, mas não pode, tá? E eu acho isso bem legal, né? E para o convertido, se de repente você é convertido, ou através da sua linhagem, com seu avô, tataravó, né, que você é cristão novo e é convertido, ou como eu, que foi uma coisa mais espiritual, é o que eu sempre falo, entra com seu pé descalço, você não está entrando só numa igreja, né, ou um templo budista, ou algum lugar, que as pessoas, você entra, reza e vai embora, está entrando dentro de uma outra cultura, de um outro povo, né? Então vá com o coração aberto,
não te receberem tão bem quanto você gostaria de ter sido recebido, tá tudo bem, é normal causar estranheza, e você vai crescendo junto. Não tenta ser, nossa, agora eu converti, agora eu sou totalmente judeu. Não, vai demorar um tempo para você ser integrado, né, na comunidade, sim, e tá tudo bem, faz parte do processo, e é um processo de aprendizado, e vale a pena. Sem dúvida, e é uma forma também de mostrar, né, respeito para aquela escolha, né, que a pessoa fez, tanto para um lado quanto para o outro. Você acha, Paulinha, pelo fato de você ser asiática e ter a sua profissão como cônsul, a sua receptividade dentro da comunidade judaica foi mais fácil? Eu acho que ajudou bastante pelo fato de, antes de ser convertida, eu já era ativista. Então, eu fui recebida dentro da comunidade judaica como ativista primeiro, que também é convertida, do que o contrário. Eu acredito que foi talvez um pouquinho da minha posição, mas foi mais pelo ativismo do que pela posição em si. A sua família recebe isso como? Olha, a minha família, vou contar da minha família um pouquinho. Claro. A minha irmã e o meu cunhado, é minha única irmã, eles são pastores da Igreja Batista, pastores sêniores nos Estados Unidos. A minha família está toda fora. Minha mãe era uma missionária muito fervorosa, daquelas muito fervorosas mesmo. Meus avós, um era shintoísta, que é a religião do Japão, e do outro lado eram budistas, então é muito diverso aí e muito diferente. Universos, né? Totalmente diferente. A minha mãe, a preocupação dela é que eu estava tão triste com a religião que eu seguia antes, que a preocupação dela é que eu ia virar ateia, porque eu já não acreditava mais em nada. E quando eu falei para ela que eu decidi, né, procurar a conversão para o judaísmo, ela ficou muito feliz. Então, hoje em dia, né, essa minha mãe já é falecida, mas com a minha irmã, nós temos uma boa convivência, porque nós aprendemos a ficar quietos quando a gente tem que ficar quieto, né? A gente convive e chega um certo ponto que a gente fala, não, aqui a gente discorda, a gente não alimenta essa discussão. Eu não vou convencê-la a pensar como eu, e muito menos ela vai me convencer a pensar diferente. Sem então dúvida. A gente aprendeu a conviver bem, né? Eu fui a uma festa, eu fui visitar minha irmã há 2 anos ela atrás, mora onde? nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E ela tinha feito uma ceia de Natal, porque era na época de Natal. E todos os alimentos da ceia de Natal eram kasher. Tudo. Eles foram e compraram e fizeram para quê? Para que eu pudesse estar lá, né? Convívio familiar é essencial. Isso. E por que isso dá certo na minha casa? Eu acredito que dê certo na tua casa também e na casa de quem tá nos vendo. Eu realmente acredito de coração que a coexistência pacífica e harmoniosa é possível, porque acontece na minha casa. Eu posso falar que é possível. Sem dúvida, maravilhoso. Eu acho que é um exemplo muito grande para todas as pessoas que estão buscando uma conversão, que estão da própria comunidade, né? Quando abre a porta para receber a pessoa que está entrando e se integrando dentro da comunidade judaica, o respeito mútuo, isso é muito grande. Tanto a humildade de um lado quanto a humildade do outro, exatamente, né? Exatamente. Eu acredito que o convertido... Eu falo sempre do lado do convertido porque... Sem dúvida, eu não nasci do outro lado para falar do outro lado, né? Então, eu acredito que o convertido tem que ser mais humilde. Ele tem que abaixar a cabeça, ele está sendo aceito numa cultura nova, por mais que estude, é uma cultura nova, é um povo que não é o seu, que você não nasceu nesse povo, e então abraça, aprende a amar primeiro, que daí talvez você venha a ser amado também. É o Ve'ahavta l'Orecha Kamocha, né? Ame o próximo como a ti mesmo, né? A postura que você está dando, você vai receber. Exatamente. Né? Tem muitas vezes a gente encontra desafios, são desafios de convívio, desafios de entendimento, né, dentro da nossa cultura. E eu vejo de você isso, uma postura muito positiva de trazer esse assunto, que é um assunto muito tabu, né, que a gente fala, quer falar de conversão, a pessoa vai falar do assunto, mas é muito importante ver o seu olhar, né? Você passou por isso, você teve a experiência de conversão, né? E isso fez uma modificação muito grande na sua vida, como profissional, como pessoa, como mulher, né? E essa mensagem que você deixa, importantíssima, grandiosíssima, cheia de amor nas suas palavras, é importante
mesmo de se divulgar, né, em relação à questão do convertido. E nós aqui, que estamos recebendo os convertidos, que estamos abrindo a porta, que estamos vendo que muita gente está procurando retornar, o estudo foi essencial para você? Não existe judaísmo sem estudo. Não tem como separar as duas coisas. E por mais que a gente estude, nunca é o suficiente. Às vezes é um desespero. Mais e mais e mais conteúdo. Aí a gente acha que está sabendo uma parte de alguma coisa e fala assim, não, mas pera, eu não sabia disso. Eu comecei frequentando uma aula online nos Estados Unidos, aí chegou na época da Páscoa judaica, uma menina caiu no choro. Eu não vou conseguir, eu não consigo fazer tudo isso. Aí ele falou, não, começa só com tal coisa. Aí foi mais fácil. Que bacana. Mas para quem tá de fora e tá entrando, né, no meu caso, que eu não tenho, né, não sou nem um cristão novo, que tem aquela parte da familiar, é muita coisa para aprender. Sem dúvida. É e o caminho é longo. É longo. Obrigada, Paulinha. Você quer deixar pra gente aqui o seu Instagram? Para as pessoas te procurarem, conversarem com você, trocar essa experiência? Gente, eu sempre falo, meu Instagram é bagunçado, não espere uma coisa super aesthetics, não, tá? Eu faço a maior bagunça. É Paula Furfaro, são F, tá, de faca? Furfaro.rmi, paulafurfaro.rmi. Muito obrigada pela sua presença, amei agradeço, muito honra. ter você aqui. Muito obrigada a você que está nos assistindo. Não esqueçam de baixar aí o aplicativo da TV Judaica. Muito obrigada e até a próxima.